Olá, amigos e amigas do Agro, eu sou Alisson Leitão, engenheiro agrônomo, e estamos começando mais um episódio do podcast Agrocultura. Para o nosso bate-papo de hoje, temos a honra de receber, aqui nos estúdios da Faculdade Vidal, Melka Macedo, estudante de agronomia, apicultora, produtora de leite, CEO da Consul Rural, estagiária do Sebrae e cofundadora da Mel de Abelha Melka. Melka, seja muito bem-vinda, obrigado por atender o nosso convite e é uma satisfação para nós ter você a primeira mulher, tá, do programa, então vai abrir aí com certeza uma sequência de grandes episódios. Tivemos aí grandes amigos que participaram das edições anteriores e você abrindo aí as portas para o público feminino desse negócio que movimenta todo o mundo. Seja muito bem-vinda. Obrigada, Alisson. Boa noite, a todos. Eu agradecer pela oportunidade de estar aqui, Não esperava o convite, foi uma surpresa para mim e só tenho muito a agradecer, viu? Imagina. A gente aqui agradece a sua vinda, tá? Então, Melka, para quem ainda não te conhece, quem é a Melka Macedo, como que começou a sua história, fazendo um resumo, não para uma entrevista de emprego, mas para se apresentar e para que todo mundo te conheça. Quem é a Melka? Melka foi uma menina do interior, criada na zona rural. Morei a minha vida quase toda em Tabuleiro, numa comunidade chamada Água Suja. Fui criada com a minha mãe e o meu padrasto. E sempre me mexi com o ramo do agro, cresci lá, e tive muita intenção, não esperava continuar esse ramo do agro, mas sempre gostei, sempre mexi com essa área. Quando eu fui para o intuito de fazer uma faculdade, eu não tinha intenção de fazer agronomia. Meu pai trabalha com a parte de construções metálicas e eu tinha muita intenção de fazer engenharia civil. Só que devido às condições era bastante longe de Mossoró, eu achava longe, precisaria estar se deslocando. Eu coloquei agronomia no IFCE daqui, no IFCE de Limoeiro e passei. E descobri um mundo e hoje não me vejo fazendo outra coisa, Aprendi que quando eu entrei, o meu intuito era trabalhar com gado leiteiro. Meu pai tinha propriedade em Morada Nova já, estava começando, e o meu intuito era de focar somente nessa área para ir para lá crescer, E dentro dos viés da faculdade, as oportunidades foram aparecendo e eu fui migrando para outras áreas. Sim. Fui para a apicultura, que foi onde eu conheci o meu despertar por essa parte que eu não imaginava seguir esse caminho, Continuei, peguei uma bolsa, passei 3 anos trabalhando com apicultura com o professor Roberto. Tudo que eu sei hoje, agradeço demais a ele. Foi ele que me ensinou. E lá dentro da faculdade eu sempre tive um viés empreendedor, desde pequeno. Então, eu comecei a pegar mel que ele produzia dentro do apiário dele e começar a vender. Tá. Mas em pouca escala, não foi muito para frente. Vendi uns tempos, parei e fui mudando. Aí para mim seguir o meu foco, que era a parte de bovinocultura. A faculdade não tem muita prática nessa área. Eu fui conseguir estágios nas férias, nas fazendas da região. Fui para Flor da Serra, passei 1 mês lá, depois peguei outro estágio de 3 meses e fui aprendendo tudo que eu sei sobre bovinocultura leiteira. Chegou a pandemia e meu pai resolveu vir embora de Fortaleza e montar a fazenda como ela deveria ser em Morada Nova. E eu fui para dentro. Passei 6 meses dentro da fazenda, trabalhando com a parte da bovinocultura leiteira, pegando todos os estágios que eu aprendi. Decidi não fazer a faculdade no período da pandemia. Trancou, Tranquei e fui investir nessa parte da prática em campo. Aí passei 6 meses lá dentro, montando toda essa parte de manejo, de acompanhamento, de ordenha. Era eu um trabalhador, meu pai não tem muita experiência na área, então a gente fazia de tudo, de tirar o leite até a parte de alimentar, tudo era nós dois. E depois daí eu arrumei um emprego,
passei um tempo afastada da fazenda, o meu emprego, fui trabalhar na Milk Max. Sim. Passei 9 meses na Milk Max em Fortaleza. E quando eu vim de lá, eu pedi para sair para poder voltar para a faculdade, que a faculdade estava acabando a pandemia, a faculdade ia voltar. Sim. Voltei, foi onde surgiu a oportunidade das startups. Um mundo novo, eu não conhecia, e foi onde despertou cada vez mais o meu caminho no empreendedorismo, né? Participamos de um edital de startup Sebrae. Foi onde a gente montou a Cons Rural, que é a startup que hoje eu sou CEO, que era mais gente, mas hoje em dia é só eu e mais 2 sócias. É uma startup somente feminina de consultoria do agro. E a gente foi, a partir desse programa, a gente foi desenvolvendo a startup, a gente não passou na final desse programa, e eu decidi que a gente não deveria desistir, porque era uma oportunidade muito boa. E eu fui atrás dos órgãos da cidade que pudessem ajudar a gente, Sebrae, Prefeitura. Foi onde a gente conseguiu ir para a PEC para validar a startup. Foi para o PEC Nordeste, e lá eu não consegui validar a startup, só que a gente conseguiu uma parceria muito forte, foi com a Carreta do Agro, do Banco do Brasil. A gente rodou 5 cidades com eles, mostrando a proposta, né? Porque a gente não tinha o aplicativo em si ainda. Até hoje a gente não tem, tá? Começando a desenvolver agora pelo IFCE de Fortaleza, na parte da TI lá estão desenvolvendo. Mas até o momento a gente não tem o aplicativo, a gente trabalha sem ele. E a gente começou nesse caminho. E foi crescendo, foi aparecendo as oportunidades, eu fui ficando conhecida, a startup foi ficando conhecida. E também surgiu a parte do mel. Eu e meu esposo, a gente tinha umas colmeias muito pouco. Começamos a colocá-la na propriedade, só que devido aos problemas de início de apicultura, é complicado a questão de captura de enxames. E a gente capturava e tentava dar o melhor conforto e tudo, e muitas vezes ia embora, porque a abelha é uma coisa que não tem como prender, né? Sim. E a gente começou, ficou mais parado, porque acaba no tempo do inverno. Esse ano a gente teve a oportunidade, eu comecei a vender mel. Hoje em dia a Mel de Abelha Melcar é uma empresa que a gente tem. No momento a gente ainda é um tipo de atravessador. A gente tem apicultura, mas eu aumentei a produção de colmeias esse ano, mas é pouca ainda. Então tu pega mel de terceiros para complementar a tua produção. Eu fiz uma embalagem muito interativa do mel e comecei a oferecer nas empresas de produtos nordestinos, de Fortaleza. E a gente começou a vender, começou a aparecer muita demanda e o nosso mel não supriu a necessidade. Aí eu comecei a ter que comprar de terceiros. Surgiu a oportunidade de um produtor desistir da atividade e a gente comprar todo o apiário com caixa, abelha e tudo. E foi onde a gente conseguiu aumentar a produção. Hoje a gente tem 43 colmeias habitadas e a produção estima-se que venha para o próximo ano, porque como a gente comprou no fim do inverno, não teve tanta produção. Então a gente compra mel de terceiros, de apicultores aqui da região confiáveis, que a gente olha a qualidade do mel, vê tudo, né? E distribui em Fortaleza. Hoje em dia a gente atende 19 lojas de produtos nordestinos. Só em Fortaleza? Não. Aqui na região eu tenho 2. Aí tem o restaurante Pé de Serra em Quixadá. Quixadá, sim. Coloquei em Tianguá. Viajo agora lá no Hotel Gospel. Certo. E os restantes é em Fortaleza. Só ótimo. Lojas de produtos nordestinos. Entendi. E Melka, me fala uma coisa. Diante aqui são 1, 2, 3, 4 empresas e 2 atividades, né? Uma como estagiária, uma como estudante. São várias perguntas. Eu vou começar. Como é que você consegue conciliar tudo isso aqui? Separar tempo para tudo isso aqui? E a outra pergunta, já para você, se quiser emendar, é quem veio primeiro? E da onde surgiu digamos assim, o interesse, foi a curiosidade, como que deu início o processo do desenvolvimento desses negócios? A questão do tempo, né? Essa é uma pergunta complicada, mas a gente alinha, né?
Como tem eu e meu esposo, a parte do gado leiteiro ele comanda, eu olho mais no fim de semana. E as abelhas, é tudo regulado, a questão da produção do mel, tudo para o fim de semana. Eu passo a semana aqui no estágio e as coisas da Consul Rural e passo a semana vendendo o mel. Tá. O meu mel eu vendo na semana e eu envaso no fim de semana e entrego na segunda. Seguinte. Tá. Então é assim que a gente consegue separar. O processo. É por processo. Eu trabalho a questão do mel, que é o que tira mais o meu tempo hoje em dia, é o mel. Eu trabalho sistema Toyota. Eu não tenho estoque. Eu compro, eu passo a semana pegando as encomendas, eu compro na sexta, embalo o que está encomendado, entrego. Entendi. Passa a semana assim. Não existe excedente nem estoque. Não. Você invasa para entregar. Para entregar. No momento não tem. Tá. Próximo ano a gente pretende, como vai ter as nossas, né, aumentar a produção, a gente pretende consequentemente ter estoque. Não tem como não ter, mas no momento a gente não trabalha com estoque. Entendi. E quem veio primeiro? Qual negócio surgiu primeiro? Qual negócio surgiu primeiro? Eu acho que o leite. O leite. O leite. Que a fazenda. Digamos assim, o incentivo do teu pai, que estava retornando para o interior e quis abrir um negócio. Mas aí essa ideia partiu de você ou ele já vinha com a ideia? Não, ele já tinha a propriedade, só que não era ele que tomava de conta, era o meu tio. Tá. Aí o meu tio resolveu sair e morar em outro canto. Então a propriedade meu que ficou abandonada. Ele vendeu o gado que tinha, ficou abandonada. E quando chegou a pandemia, ele resolveu vender boa parte das coisas que ele tinha em Fortaleza e vir embora para montar uma vacaria. Ah, entendi. Ele já veio com a ideia pré-estabelecida. Ele veio com a ideia pré-estabelecida e eu fui só o pontapé para montar, porque ele não entende de gado. Ele trabalhou a vida toda com metalúrgico. Ele está aprendendo aos poucos, está a conviver. Convivendo, mas ele não... Com certeza deve estar gostando já. Tá, ele é viciado. Entendi. E, Melka, como que surgiu como surgiram as ideias? Onde elas surgiram e como? A partir de quê? Da onde vieram as ideias para Pronto. E dar início a cada um desses negócios? As oportunidades. O mel foi oportunidades. Primeiro, oportunidade tu viu do mercado ou oportunidade que alguém chegou para você e perguntou alguma coisa? O mel começou na parte como eu disse, da faculdade, né? Que eu já tinha começado, eu tinha uma logo, só que eu nunca tinha começado a vender. Assim, com a minha logo, do jeito que eu tinha interesse, não, eu não tinha. Aí eu vendi ano passado. O que eu tirei das minhas comércios, que se eu não estou enganada, foi 15 quilos de mel. Das 15 tuas colmeias. Foi. Eu só tinha 3 com mel, ou era 2. 1 quilo equivale a 1 litro de mel, mais ou menos? Não. 1 litro de mel equivale a 1,4 kg. Tem 1 litro de mel. Equivale a 1,4 kg. É mais denso, tá. Mais denso. Entendi. Aí eu vendi do jeito que eu queria ano passado. Mas eu só vendi umas 15 garrafas. E eu era o que tinha. Foi. E eu vendi a pessoas físicas. Nunca tinha pensado em vender... Para revenda. Não. E outro quesito do meu mel, eu não como... Eu acho que mesmo se eu tivesse... Hoje em dia não é uma realidade. Mas eu não vendo mel em balde. Certo. E nem sem a minha logo. Entendi. Tipo, para outras pessoas colocarem a marca delas. Não vendo. Tá. Até porque hoje a demanda não está dando nem para ti, né? Então não faz muito. E se eu acredito que quando eu tiver também, eu não sei, possa ser que abra a oportunidade, porque o ramo da apicultura aqui na região é vender para exportação. Em Tamboril. E eu não tenho esse pensamento. Tu não tem interesse de exportar mel? Se eu tiver... Com a sua marca? Com CIF, quando eu tiver meu CIF, com a minha marca. Entendi. Mas em Tamboril eu não tenho interesse. Tá. No momento não. Possa ser que mude, né? A realidade, as coisas mudam, mas hoje em dia, na minha mentalidade, você falou, não. Tudo depende da oportunidade, né? Entendi. Depende da oportunidade. E hoje, dentro do negócio de mel,
existe produção o ano inteiro ou ele na época da chuva você já falou que diminui? Não, é assim. O mel, vocês têm mel entre os meses de chuva, somente. Ah, é nos meses de chuva. É que é quando flora, né, a mata nativa. É começa de janeiro, geralmente, no máximo até junho. Uhum. Esse ano a produção foi muito fraca. Todo mundo que é produtor reclama bastante. Foi muito fraca devido à interrupção das chuvas, né? Uhum. Então, ficou bem escassa a produção de mel. Muito apicultor que tem mel esse ano é porque é do ano passado que tem estocado. E me fala uma coisa, Melka, nesse caso, não seria o caso, por exemplo, não é uma opção ter plantas para que as abelhas tenham acesso e produzam mel? Porque assim, a gente atua hoje muito na cadeia do melão. E uma ferramenta no meio da produção do melão importantíssima, na verdade definidora, é a abelha. E a abelha continua produzindo mel. Porém, a gente ouve falar que não tem a mesma qualidade do mel, eu vou chamar de nativo. Não é isso? Então, mas num caso desse, por exemplo, pensando no segundo semestre, que aqui não chove, não tem mata nativa favorável para a produção de mel, não seria o caso de se pensar em ter uma planta para proporcionar à abelha essa produção? Sim, teria sim, só que a questão da produção de melão, no melão em si, muitos apicultores vão em área de melão para colocar suas colmeias, né, faz parceria com as empresas, só que a questão está sendo os agrotóxicos, porque dependendo da hora que seja pulverizado, tem mortalidade nas colmeias e não é interessante. Não é interessante. Seria mais interessante o quê? Se eu fizesse uma plantação minha. Sim. Só que hoje, no ramo da apicultura, o mel é somente um dos produtos. O tempo que a gente não produz mel, o restante do ano, a abelha produz própolis, pólen, produz cera. Então, tem vários outros produtos a se, como é que eu posso dizer? Explorar. A gente foi umas palestras há pouco tempo agora em Iguatu, um seminário de apicultura, e a gente descobriu que aqui na região tem um própolis que só tem aqui. E devido à mata? Devido à mata. Entendi. E é o mais caro do país. Só tem na Caatinga, que é da Jurema. Produção de própolis verde da Jurema. Só tem aqui. Então, tem vários outros produtos que possam ser explorados, né? Sim. Porque quando ela está produzindo mel, ela fica fraca nessa produção de própolis e pólen. Porque ela, digamos, ela tem foco. Né? Ela foca no que alimenta ela melhor, né? Perfeito. Porque, querendo ou não, ela não produz para nós, ela produz para ela, né? Nós é quem vamos lá e toma. Toma. Perfeito. E, no caso, se o própolis é de tão alta qualidade assim, a gente pode dizer que o mel também é? Pelo mesmo motivo? O nosso mel foi... E aí eu falo de maneira geral, porque como tu falou que deu destaque à Jurema, é uma planta muito comum da Caatinga que ocorre em todo o Nordeste. Então a gente pode dizer que o melhor mel do Brasil é o do Nordeste? Eu posso dizer que sim. E saiu agora umas matérias que foi... mais uma vez, né, ganhou mais uma vez como um dos melhores mel do mundo, se eu não estou enganada, o mel do Ceará. Interessante. A gente, aqui na região do Vale do Jaguaribe, a florada tem uma predominância diferente de várias outras regiões do Ceará. Sim. Quando eu levei o mel para a Serra da Ibiapaba, a diferença é gigantesca do mel de lá, devido à florada. Sem dúvida. Embora seja ainda no Ceará, mas o clima, as plantas são um pouco diferentes. Tanto que aqui a gente tira mel no começo do ano, eles vão começar agora lá. Ah, entendi. Então, é um mel que tem destaque, tem como a Caatinga é mais focada aqui, né? É uma coisa que praticamente só tem a gente. É verdade. O cheiro é diferente, a viscosidade do mel é diferente, a cor... O sabor totalmente diferente, a textura é totalmente diferente dos outros cantos. Isso é verdade, eu sou um bom consumidor de mel, ainda não conheci o Melka, mas vou providenciar aí um fornecedor para adquirir. E recentemente eu recebi um mel que meu pai me trouxe e é diferente do anterior. Agora, porque eu não sei te dizer, porém esse último agora é infinitamente melhor.
Muito bom. Eu estou acometido aí com a gripe já fazem algumas semanas, então eu tenho consumido muito mel nesse período. Mas, Melka, me diga uma coisa. Hoje, além do Melka, qual a referência a nível de Nordeste, de Brasil, na produção e comercialização de mel? Tu tem essa informação? Nível de produção, né? Eu não tenho esse dado atualizado. Um estado, tem algum estado que se destaca, ou é o Ceará mesmo? O Ceará está com uma produção muito grande, muito destaque mesmo, até por causa dessa questão da qualidade. Está se procurando muito, então está aumentando muito a demanda dos produtores. Consumo de mel, entendi. Mas um número exato, hoje em dia eu não tenho, Marlos. Não, tranquilo. Mas é uma coisa que a gente pode depois pesquisar e colocar nas informações quando a gente colocar o vídeo no ar. Melka, perfeito. É um assunto muito doce, mas aqui para a gente não se perder, me diga um pouco como que nasceu a ideia do Consul Rural. Pronto. Primeiramente, para quem está tendo a oportunidade de ouvir você falar pela primeira vez, eu já tive a oportunidade naquele dia de campo lá na UEP do IFCE, e para quem ainda não sabe do que se trata, explica um pouco o que é o Consul Rural. E aí, da mesma forma, como que nasceu essa ideia e qual que é o objetivo dela? Pronto. A Consul Rural, ela é uma startup. Uma startup, vou explicar logo o que é uma startup, porque muitas pessoas não sabem o que é uma startup. Uma startup é um produto que ele seja escalável, onde ele consiga atender o mundo todo somente com um produto. Certo. A Consul Rural surgiu de uma ideia. Foi o evento Startup Sebrae, que apareceu no IF, e os professores, a Arilene, sim, Franklin e a Nayara, disse, tem esse edital aqui e a gente quer que você participe. A ideia já existia e elas sabiam? Não sabia, não existia. A ideia foi criada exclusiva para esse edital. Ah, entendi. Aí... Então, quando o edital saiu, vocês foram pensar na ideia. Entendi. Na ideia. Quando o edital saiu, aí me colocaram, aí tem que ter tantas pessoas. Aí eu fui atrás de pessoas que eu achei que tinha perfil para essa área. E as pessoas toparam e a gente começou. A ideia do primeiro momento era um sensor de solo que me disse a questão da fertilidade, de como estaria a planta, né, em si, e a nutrição da planta, e a gente ficou meio assim, achou a ideia poderia ser boa, poderia não ser. Aí o Natanael, que é o técnico que tem lá no IF, do Laboratório de Solo, deu a ideia da Consul Rural. Ele disse, tem um programa, o Doutoralha, que é para médicos, que a pessoa entra... E faz uma consulta virtual. A pessoa manda uma mensagem lá, não é nem que seja virtual, manda uma mensagem, vários médicos respondem o seu problema, e a partir dessa pergunta você escolhe com qual médico você quer seguir o tratamento. Aí ele disse, por que a gente não fazer pro lado do agro? Aí eu pensei, a gente poderia trabalhar com todo o segmento do agro, fazer um aplicativo onde o produtor pudesse entrar, colocar o problema dele e lá vários técnicos que atendessem o problema dele e respondessem. O que ele achasse que respondesse melhor, ele marcaria uma consultoria. Essa consultoria poderia ser online ou presencial, de acordo com a necessidade deles, né? Sim. Aí a gente foi por essa ideia. E até há pouco tempo a gente estava focada só nela e achava que a gente não estava conseguindo trabalhar em campo porque a gente não tinha a plataforma. Tá. A gente não tinha a plataforma. Como nossa equipe era só agrônomo... A plataforma que tu fala, o aplicativo. Como a gente só tinha agrônomos na equipe, ficava muito complicado de montar toda a questão do aplicativo. Sim. E tentava parcerias... Mas pode ser um site? Pode ser um site. Aí, se no caso, por exemplo, for um site, ele perde o termo startup ou não. pode continuar sendo uma startup mesmo não tendo o aplicativo? O termo startup vai da ideia de ser um produto escalável. Entendi. Porque lá, como as consultorias podem ser online, eu posso ser atendido por um técnico daqui, eu posso ser atendido por um técnico lá do outro lado do mundo. Sim.
que entenda um pouco do assunto, né? Aham. Só que, como a gente começou a ir para campo, começou a tentar validar e não saiu totalmente como esperado. Uhum. A gente entrou num processo de aceleração e a gente focada nessa questão do aplicativo. Aí o mentor que estava mentorando a gente disse, vocês não precisam do aplicativo para trabalhar. Vocês não precisam. Aí vocês têm como trabalhar sem um aplicativo. Pensem numa forma, enquanto vocês não têm um aplicativo, de ser como se fosse um mínimo produto viável. Trabalhar sem ele por enquanto. Uhum. E a gente criou a ideia do levantamento diagnóstico. Certo. A gente vai na propriedade do produtor, faz um levantamento diagnóstico de todos os possíveis problemas que possa estar existindo, por que o produtor não está crescendo, não está se desenvolvendo, onde ele está errando. E independente de qualquer segmento do agro. Acho que o único segmento que nós não trabalhamos é carcinicultura, porque a gente não tem expertise. Eu e as meninas que não tem. Tá. Mas as outras áreas, a gente desenrola a questão do levantamento diagnóstico. Dependendo se for, a gente emite o laudo com o resultado. Dependendo do que o laudo der, a gente, se for uma coisa da nossa área, as meninas atendem, tem 2 agrônomas na startup, a Kaline e a Manu, elas atendem. Se for uma coisa mais específica da área de aves, da área de gado leiteiro, então dessas outras áreas assim, como eu não sou agrônomo, eu não posso atender, então eu passo para um técnico que melhor atenda a necessidade do produtor. Se eu ver que é uma coisa que a gente não vai conseguir desenrolar e trazer o melhor resultado para o produtor, a gente terceiriza o técnico. Entendi. Quando a gente foi para a Carreta do Agro, a gente fez cadastro de técnicos no Ceará todo. A cidade que a gente andou, a gente pegou. Como a Carreta do Agro trazia produtores e técnicos de tanto da cidade que a gente estava, como das cidades vizinhas, então deu para fazer bastante cadastro. Então a gente tem gente dentro da startup de todo segmento, até mesmo de carcinicultura. Entendi. E como que funciona a questão, vamos partir do pressuposto que o laudo foi aceito, que o serviço foi demandado, como, não precisa entrar em detalhes de valores, mas como que funciona a remuneração do produtor direto para a startup repassa para o técnico, mais ou menos assim? Pronto, o produtor repassa para a gente o valor e a gente passa a porcentagem do técnico. Entendi. O técnico, a gente fica com 30% do valor e o técnico fica com o restante. Entendi. Perfeito. E toda essa parte, a ideia é que cada vez mais o número de técnicos aumente para que os atendimentos sejam cada vez mais personalizados. Mais personalizado. Entendi. E a gente está começando agora, né? A gente começou a estar em campo mesmo, está com uns 4 meses. Acho que não tá. Aí a gente está fazendo o famoso cliente campeão, que é o que é no ramo da startup, tem um cliente campeão. É você gerar valor para aquele cliente. Você faz a consultoria, mostra os resultados que você fez, gera valor, vê o que você conseguiu transformar na vida daquele cliente. A partir daí, a gente começa a abrir o leque de expansão, de multiplicar essa semente em outros produtores que tenham interesse em participar, né? Ultimamente, a gente tem poucos produtores, tem na parte de fruticultura, de aves, mas na área de caju, bovinocultura leiteira, e a gente está fazendo a questão do cliente campeão. As consultorias não estão sendo pontuais, está sendo consultorias constantes, como a gente fez o laudo e a gente decidiu. Tem um produtor que a gente atende em Tabuleiro, que ele é caju e bovinocultura leiteira. Aí a gente fez o laudo que ele ia precisar de tantas consultorias na área da bovinocultura leiteira, da parte da implementação, da análise de solo até a implementação fez a análise de solo, né? Aí tem a parte de todos os laudos, né? De ver como está o solo, as recomendações de adubação e depois a implantação do capim, acompanhamento, manejo de pastagem. Sim. Para a quantidade de animais que ele tem e já para suprir também a necessidade do que ele quer adquirir. Entendi. Que é para suprir a necessidade o ano todo. A gente faz o planejamento forrageiro e a gente está com esse produtor. E na parte do caju, a gente tem uma parceria com a Agropau. Sim.
na parte dos produtos, né, dos produtos biológicos, e a gente está atendendo lá juntamente com a Agropaulo essa parte do caju, porque ele já tem uma área orgânica e eles querem aumentar. Então a gente está fazendo um trabalho lá com essa parte de orgânicos lá. Entendi. Então, perfeito. Então, além dos profissionais, vocês também podem envolver algumas empresas dentro do processo, desde que haja um elo, digamos assim, né, na solução. Interessante. Mas você também comentou que hoje já está sendo trabalhado e desenvolvido a questão do aplicativo. Em parceria com o IFCE de Fortaleza, é isso? E aí, para quem está vendo nesse momento, em que pé que anda mais ou menos esse processo de criação? Quais estão sendo as principais dificuldades? Porque a gente imagina o seguinte, da mesma forma que nós agrônomos não sabemos atuar no mercado da produção virtual, digamos assim, que é o mundo do TI, eles também muitas vezes não entendem como que funciona digamos, a questão operacional para o agronegócio. E aí vocês interagem muito nesse sentido, para cada um encaixar, digamos assim, a peça no lugar certo? Pronto. Como a gente nunca fez o aplicativo, está sendo a primeira vez, e uma das coisas que foi validada dentro da startup é que o produtor rural, no primeiro contato online, não funciona. Nem o primeiro, muitas vezes nem o segundo. Então, tem que ser presencial, pelo menos o primeiro contato. E esse foi o intuito do levantamento diagnóstico. Aí, como a gente começou agora a montar esse aplicativo, o medo que eu tinha era o quê? De mandar fazer um aplicativo e não funcionar. Porque os produtores não querem usar, não Entendi. saber usar. E o que foi o meu acordo com o IFCE de Fortaleza? A gente fazer um protótipo usual, com as principais funções, básico, para mim tá levando em campo e testando juntamente com eles, fazendo toda a educação do uso do aplicativo, para depois a gente fazer um aplicativo oficial, mas eu tenho que testar com eles para ver se eles usam, porque não adianta eu investir tempo e recurso numa plataforma que ninguém vai usar. É um fator limitante diante da prática que tu vem tendo, a questão do uso da tecnologia por parte da maioria ou da minoria dos produtores? Da maioria. A maioria ainda resiste um pouco. Resistem. Porque produtor é muito de confiança. Então, não adianta eu dizer que, isso daqui é bom. Se ele nem me conhecer, ele não vai olhar. Ele não vai olhar. Então, a gente faz essa questão do levantamento diagnóstico, porque quando o produtor conhece o técnico, pega uma certa intimidade, uma confiança, tudo fica mais fácil. Sem dúvida. Mas enquanto ele não pegar, ele não vai confiar. Enquanto o aplicativo não tiver numa forma que ele usou, aí ele indicou para o vizinho dele, porque tem muito isso do vizinho, né? O vizinho, às vezes o técnico vem aqui, faz. Não, mas o vizinho ele disse que ia desse jeito e morreu. E tchau. Então, enquanto não tiver essa questão do vizinho, essa indicação, essa parte assim, não adianta. É por isso que o intuito do levantamento diagnóstico, a gente queria muito conseguir um investimento. A gente entrou agora nos processos, nos editais de fomento. Para o quê? Para estar expandindo esse levantamento diagnóstico em todo o Ceará. Porque quando eu expando o levantamento diagnóstico ele é gratuito. Certo. Ele é gratuito. E ele é exclusivamente presencial. 100% presencial. 100% presencial. Então, já mesmo depois que o aplicativo estiver pronto, essa é uma etapa que vai continuar sendo presencial. Pelo menos o intuito do levantamento diagnóstico é dele não ser um produto para sempre. Tá. Ele é ser um produto para a gente pegar os primeiros clientes. Por exemplo, eu consegui rodar aqui no Vale do Jaguaribe bem, depois expandir para outra região bem, até ficar conhecido. Porque a partir do momento que fica conhecido, aí o boca a boca vai expandindo, aumentando esse raio. Aí a partir quando tiver na parte que o boca a boca expandir, a gente não precisa mais fazer esse levantamento diagnóstico. Já ligam pedindo uma consultoria. Entendi. Então, porque aí o próprio produtor vai ser o disseminador.
E também, de certa forma, ele vai ser a pessoa que vai passar as informações para vocês. Sim. Não vai mais precisar um profissional ir lá e identificar as necessidades. Ele mesmo é que vai, olha, eu quero resolver tal coisa, não é isso? Sim, a gente tinha muito a ideia também de, na região, a gente separar para esses produtores que têm problema com a tecnologia, a gente fazer uma aba de um aplicativo, escolher uma pessoa ou por cidade, ou por um produtor mais influente, que saiba mexer mais, fica com a aba para ele, e quando o produtor entrar para falar, para tentar uma consultoria, uma coisa, apitar primeiro no dele, e ele ir na propriedade do outro produtor e tirar foto, conduzir, para ficar mais fácil de... A interação. A interação. Ele meio que ser um embaixador do aplicativo. Né? E ele teria uma porcentagem, algum valor, alguma porcentagem, alguma remuneração por esse serviço. Entendi. Dentro do processo que vocês estão desenvolvendo, percebe-se uma relação muito forte do ganha-ganha, né? Seja no âmbito profissional, seja também na relação cliente e contratado. E me diga uma coisa, com relação à parte hoje de marketing, vocês já fazem algum tipo de investimento, de trabalho voltado para disseminação dessa informação? Ou estão esperando um site, o próprio aplicativo está mais elaborado para que vocês deem esse próximo passo? Ultimamente, as nossas formas de divulgação é por redes sociais, né? Pelo Instagram, tem a Manu, ela é responsável por essa parte do marketing, ela faz as artes, ela divulga. E a questão de feiras. O que tem de feiras na região, a gente tenta participar, porque o foco da gente, por enquanto, é o Vale do Jaguaribe. Como a gente não tem muita receita e não tem muitos clientes, a gente precisa... disseminar bem a informação aqui na região, porque é onde a gente consegue ir gastando pouco. Fazer o dever de casa. Então, o foco da gente é o Vale do Jaguaribe. Depois que a gente focar aqui, aí é que a gente expande para as outras regiões. Entendi. E além da dificuldade que vocês encontram do uso prático do aplicativo por parte de alguns produtores, que, como você mencionou, ainda é a maioria, tem alguma outra dificuldade que você destacaria ou essa é a principal? Não, hoje em dia, como a gente não tem a plataforma, né, ainda a principal dificuldade que eu vejo é a resistência dos produtores em consultoria. Ah, é? Independente de qualquer, não só a Consul Rural, mas... Qualquer tipo de consultoria. Qualquer tipo de consultoria, as outras empresas, porque tem os que querem, mas a maioria acha que não precisa. Então, essa cultura da região, isso é mais uma cultura do Nordeste, eu acredito em si, de os produtores não... Qual a faixa etária, mais ou menos, em média, dos clientes que vocês costumam atender? Mais de 40, mais de 50? É por aí, mas geralmente sempre tem um filho mais novo. É quem negocia, quem conversa, que geralmente é quem se interessa. É quem se interessa. Entendi. Sempre é uma pessoa mais nova. Tá. E paralelo a isso, como que vocês pensam em desenvolver uma estratégia, por exemplo, para não só ganhar a confiança deles, mas para que eles passem a de fato confiar na ferramenta? Eles chegam a dar algum tipo de feedback, dizer, olha, dessa forma não, se fosse de outra forma a gente aderia, ou não, eles simplesmente impõem a barreira e vocês ficam naquela negociação, digamos assim? Muitos impõem a barreira, porque quando a gente começou o contato com os produtores era pelo WhatsApp. Como eu disse a você, a validação principal que a Consul Rural teve é que primeiro contato pelo WhatsApp não funciona. Não respondem, finge que não vê, quando vê diz que não quer. Se não for na porta, bater, conversar, muitas vezes não quer. Não. Tem produtor, esse produtor que eu atendo lá, quem me levou lá foi a filha dele.
que foi quem contratou, com o levantamento diagnóstico e tudo. A primeira vez que a gente foi, ele mal nem se encostou, assim, nem conversou, fingindo, só deu bom dia e passou. Nem interagiu? Não. Aí a segunda vez foi que fui coletar as análises de solo, aí foi que ele já... Mas aí foi onde ele começou a interagir. E hoje ele já conversa, já traz merenda, já agrada. Já tem almoço, já tem... Mas a primeira vez... Entendi. E da equipe original, das idealizadoras, como tu disse, todas são mulheres. O grupo continua o mesmo? Houveram mudanças? Saiu alguém? Entrou alguém? Saiu... Começou com 6 pessoas. Hoje em dia só tem 3. A Kaline entrou depois. Das idealizadoras só tem eu e a Manu. Tá. E a Arilene, que é foi a nossa primeira investidora anjo. Tá. Que ela investe no que pode, compra as coisas, dá pra gente levar pra viagem, ajuda a gente com questão de custeio pra viagem, presta o carro, fica a pé e é quase uma sócia também. Era pra ser sócia, só que ela não pode ter vínculo, né? Não é nem que não possa ter vínculo, porque agora pode ter uma lei aí que estabelece que pode. O problema é tempo. Mas era para ser uma sócia, mas ela ficou como investidora antes. Tá, ótimo. É excelente. O importante é participar de alguma forma, né? Então, antes de fazer a próxima pergunta, Melka, só dar um recado aqui que hoje nós estamos falando mais uma vez dos estúdios da Faculdade Vidal de Limoeiro, faculdade que conta aí com 5 cursos de graduação e mais de 30 cursos de pós-graduação. Faculdade hoje que tem o curso de administração, direito, enfermagem, psicologia e fisioterapia, todos 100% presencial, uma estrutura de laboratórios, de aulas práticas para formar os melhores profissionais que existem na região. E isso a gente já consegue ver no próprio mercado de trabalho em si, onde a gente vai em algumas empresas, recebe informações de que os profissionais estão sendo muito bem aceitos e estão atendendo cada vez mais com as expectativas do mercado. E o nosso segundo apoiador, vendo justamente o potencial e toda a grandeza do mercado do agronegócio nordestino, é a Ambiental Clean, empresa que já tem quase 20 anos de atuação no mercado, uma distribuidora natural do interior de São Paulo, mas que já está presente além do estado de São Paulo, no estado do Pernambuco, Alagoas, Bahia, Ceará e Rio Grande do Norte, e cada vez levando proximidade, tecnologia e informação através do atendimento consultivo para você, agricultor, para você, agricultora. Melka, voltando aqui, dentro do escopo das empresas que vocês desenvolvem hoje, você pensa em fazer uma integração entre elas ou isso já existe? Por exemplo, a vacaria ser uma cliente da startup, assim como o mel de abelha Melcar, e vice-versa, para que o teu próprio negócio ele seja uma das suas vitrines. Pegando um gancho, por exemplo, você falou que há uma certa resistência pela consultoria, de forma geral, aqui na região. Se nós fizermos uma analogia com a região de Petrolina, Juazeiro, né, o Vale do São Francisco, a consultoria lá é praticamente quase obrigatória. Então, independente do potencial, do tamanho da fazenda, toda propriedade, não toda, mas a grande maioria é atendida por um consultor, seja de manga, seja de uva, seja de melão, cebola, tomate, enfim. E eu acredito que um dia passou pela dificuldade que você hoje encontra, porque todo começo é um divisor de águas, ele tem que quebrar de fato barreiras, não é à toa que são os empreendedores que ficam com essa árdua missão. E aí hoje você já desenvolve, por exemplo, essa integração entre as empresas, entre os negócios, ou pensa em desenvolver? Como que está esse projeto na ideia de vocês? Sim, a parte a gente tenta alinhar essa questão principalmente da Consul Rural, né? Lá em casa,
principalmente com meu pai, e eu estou começando a parte da fazenda agora. Estou trazendo para Limoeiro. A gente vai trazer daqui aos próximos meses as vacas e vai começar aqui na região. A gente a gente tenta, né, montar os escopos. A apicultura é, como eu disse, a apicultura é muito fraca nessa questão de consultoria, não só porque não queira, mas porque não tem. Eu tenho dificuldades em técnico dentro da Consul Rural para apicultura. Não tem, eu não tenho um técnico que diga, não, eu dou assistência, eu tenho especialidade, né, em apicultura, que eu posso chegar e um produtor de apicultura chegar para mim e dizer, eu preciso de uma assistência em apicultura. Eu não tenho. Então é um mercado, uma boa oportunidade de mercado. Então fica a dica aí, você que está cursando agronomia e cursos afins, é igual a história do sapato. Você conhece a história do sapato? Essa é uma história antiga, todo mundo deve conhecer, mas para quem não conhece, lá vai. Colocaram dois vendedores dentro de um navio e mandaram para outro continente, para os caras vender sapato. E aí, assim que os dois desceram, cada um foi para um lado, e aí eles começaram a observar que ninguém usava sapato. Aí um vendedor ligou e disse, me leva de volta porque aqui ninguém usa sapato. E o outro pegou e disse, manda toda a produção de sapato que existia aí, porque aqui ninguém usa sapato. Ou seja, são duas visões distintas. Então, pegando esse gancho, o mercado de apicultura, no final eu vou te perguntar o que você espera, qual a tua expectativa para o mercado de apicultura nos próximos 2, 5, 10 anos, tá? Mas a gente acredita que, como toda tendência do agronegócio, é um mercado que tende muito a crescer. Porque a população está aumentando, o nível de exigência e o grau da qualidade da alimentação, felizmente, está aumentando. Então, os produtos rurais, e principalmente os de boa qualidade, estão ganhando cada vez mais espaço. Então, deixando de lado a brincadeira, mas fica a dica. É uma impressão, por exemplo, que eu não tinha. Eu, na verdade, não conheço muito a fundo o mercado da apicultura. Tem um grande amigo, a gente estava até conversando antes sobre o Valderi, que muito em breve vai estar aqui também. E em meio às conversas eu achava que fosse um negócio realmente bem disseminado, que houvessem profissionais na área para justamente dar esse suporte, né? E galgar cada vez mais passos mais largos para que a cadeia possa seguir o fluxo e crescer como todo o agronegócio brasileiro. Mas neste caso, uma grande dificuldade hoje é profissional para dar suporte. Sim, nessa área é muito complicado esse profissional para dar suporte. E como a gente tem muito apicultor na região, tem bastante interesse. Bastante interesse nessa questão. Como eu disse também, como eu sou estagiária no Sebrae, a gente está começando esse foco da cadeia produtiva da apicultura, aqui no Vale do Jaguari, e trazendo bastante incentivo. Viagens, eventos que possa trazer e melhorar. E o foco é só crescer mais, porque como está saindo aí as pesquisas que o que a gente tem aqui não tem canto nenhum no mundo, é um mel muito procurado, é própolis, pólen, tudo muito procurado, porque fora daqui é diferente de todo mundo. Parte do mundo, com certeza. E Melka, me diga uma coisa, como eu citei há pouco o Valderi, ele tem digamos assim, um produto secundário, além do mel, que é o destilado de mel. Né? Quais são existem outros produtos, digamos, paralelos ao mel in natura? O mel in natura ainda é o produto mais forte, digamos assim. Sim. Mas ao redor dessa matéria-prima, existem outros produtos? A procura de mercado maior, ultimamente, é mel em favo. Mel em favo. Que é o mais natural possível. Mel na capa, chamado. É uma procura muito grande. É muito bom. É muito bom. Tem um gosto diferente, porque tem aquele sabor da cera misturado e é diferente. O mel em favo é totalmente diferente. Não corre o risco de ter uma abelhinha ali dentro com um ferrãozinho, não, né? Só se na hora da embalagem, de embalar e junto. Mas se for uma embalagem bem feita, não. Um detalhe que eu não perguntei e me veio a curiosidade agora. A abelha,
Tem diferença no processo de produção do mel? Tem, né? Como... Se é jandaíra, se é italiana, Sim, tem, né? tem. Qual Cada que... uma tem sua particularidade. Você trabalha com as duas, só com uma? Não, eu só trabalho com apis. Só Que com a abelha italiana. A italiana, a do ferrão. A E do como é ferrão. que é para lidar com aquele povo? Aquela ruma de ferrão, aquela vestimenta, todo o EPI completo. Tem todo o equipamento de EPI, né? Roupa, principalmente tem que ter o fumegador. Não pode estar com a roupa melhor do mundo, mas se não tiver fumaça. Elas são agressivas. É porque a nossa abelha aqui, a nossa italiana chamada aqui, ela é africanizada. Ela é a apis africanizada, não é a europeia. A europeia, ela tem um Comportamento comportamento agressivo. Não é que seja menos defensivo, porque ela não é agressiva, ela é altamente defensiva. De fato, vocês vão lá, nós vamos lá Mexe. arrancar o mel, né? Ela tá certa. E elas são, a africanizada, ela tem esse temperamento mais defensivo. Perfeito. E se não tiver um equipamento bem, como é que eu posso dizer, um macacão bem acolchoado, um fumegador de qualidade, uma raspa de madeira que possa proporcionar uma fumaça boa, e fazer assim o termo cujo mesmo embriague mesmo, porque elas se comunicam através do cheiro. Elas soltam o feromônio e elas se comunicam através do cheiro e de danças. Quando você coloca a fumaça, elas não conseguem se comunicar, porque o cheiro da fumaça atrapalha o cheiro que elas mandam uma para outra. Entendi. Então, é assim que facilita do apicultor mexer nas colmeias, trabalhar. Se não tiver fumaça... Dói. Dói. Interessante. E qual que é a diferença, assim, prática, para mim, por exemplo, consumidor, entre o mel da jandaíra e o mel da italiana? Pronto. Coloração, sabor, componente? O teor de água que possui dentro do mel da jandaíra é bem maior do que o que possui... Então ele é aquele mais clarinho. Mais clarinho e bem mais fino. Ou que tem lá em casa, dessa vez, a italiana, que o bicho é escuro. A umidade dele é muito alta. Se não for colocado, a partir do momento que você tira da colmeia, se ele não for armazenado numa geladeira, ele fermenta muito rápido. Entendi. E o mel de apis, não. O mel de apis você pode... Ele é mais consistente. Né? Mel de apis, a melhor coisa do mundo é vender mel de apis, porque não tem validade. É um produto que... A única coisa que faz escurece. De acordo com o tempo, muitos anos, ele vai escurecendo, mas mel não vence. Sim, entendi. Não vence. É comum, não mais, mas quando eu era mais jovem, quando eu era criança, de vez em quando eu ouvia meus avós, por exemplo, reclamarem que o mel açucarou. E ela dizia que tinha sido enganada, que aquilo o pessoal tinha colocado melaço dentro, né, açúcar. E isso ainda existe? De fato isso acontece? Se colocar açúcar dentro do mel, compromete toda a estrutura? Isso é o maior mito da história. Ah, é? É igual a comer manga e beber leite. É o maior mito da história. Todo mel puro, ele açucara. Os níveis de sacarose que tem dentro do mel é maior do que o teor de água. Então, normalmente, quando se colocado em geladeira ou precipita. Ele congela. Aqui, a cultura de mel em vidro, em pote de boca estreita, somente aqui. Europa, esses cantos, o mel é em pote de boca larga. É melhor? Não é que seja melhor, é porque lá eles não conseguem consumir se não for em pote de boca larga, porque como é frio, é todo o tempo cristalizado. Entendi. Eles comem mel em pão, eles comem mel com colher, eles verdade. Pode prestar atenção em filme, nessas coisas. Tudo. Não, é verdade. É em pote de boca larga. Sim. E é um dos quesitos que eu tenho muito problema quando eu vou comercializar. A embalagem que tu comercializa é plástico, vidro? Plástico. Tubinho tipo de maionese, ketchup, não? Não. O meu é em garrafa PET mesmo, transparente. Eu compro as garrafinhas toda transparentezinha e em vaso, né? E qual que é a dificuldade que tu encontra? A dificuldade é porque tem muito comerciante ainda que tem esse pensamento e acha que se açucarar... É porque o mel é ruim. É porque o mel foi colocado açúcar, foi dissolvido, e eu sempre explico, quando vem com esse
essa história, né? Eu sempre explico essa que questão. É um processo natural. É um processo natural, eu explico tudo, explico essa questão dos Estados Unidos, essa questão de mel e pote boca lá, que é para entender aos poucos. Eu acho que eu nunca deixei de vender por isso, não. Eu sempre consigo convencer o cliente. Dos que apareceram até hoje... Na época da faculdade, a gente tinha um professor e ele disse que estava num auge, eu não lembro exatamente o porquê, mas uma alta demanda por mel. O mercado estava muita procura de mel, a ponto de ter vendedor de mel na praia. Eu fiz faculdade na UFES, em Mossoró, e a praia mais próxima ali era Tibau. E ele disse que um domingo estava lá, e aí chegou um cara vendendo mel. E ele sabia, ele era da parte de industrialização, ele dava aula disso na faculdade. E ele sabia que estavam produzindo muito mel a partir do açúcar. E aí o cara chegou oferecendo mel para ele, um mel barato, e ele sabia que a demanda estava alta, então estava muito barato, muito aquém. E ele pegou no vidro e olhou e disse, tá, eu compro mel, agora se você me mostrar uma abelha. Aí o cara ficou chateado e tal, porque ele estava insultando o mel. Se era verdadeiro ou se não era, a gente nunca soube, porque o cara foi embora e saiu xingando ele e tudo. Mas por isso que eu me lembrei de perguntar a respeito dessa situação. E aí, enquanto você estava falando, eu lembrei dessa história. Mas interessante. E eu concordo contigo. A embalagem e o armazenamento fazem toda a diferença. Mesma coisa, por exemplo, se a gente pegar um vinho, seja barato, seja caro, e a gente não guardar. Na verdade, nem se recomenda que guarde. Ele pode virar vinagre com uma facilidade altíssima, pode fermentar e perder totalmente a propriedade do produto. E só para ficar claro, mel deve ser guardado fora da geladeira? Aqui sim. Aqui sim, porque é quente. Quente. Que pode guardar fora da geladeira. Se você guardar dentro da geladeira, ele vai ter uma tendência a açucarar. Entendi. Aí muita gente diz, mas se já teve cliente meu que comprou de algum fornecedor meu, né, de algum distribuidor, e açucarou. Colocou na geladeira, açucarou. É porque foi para geladeira. Pronto. Antes a minha logo, na minha coisa, tinha que armazenar-se... Temperatura ambiente. Não, em geladeira. Tá. Uma logo bem antiga que eu tinha, que foi a primeira que foi feita. Que eu refiz todinha de acordo com o mercado, porque alguns comércios pediram tal coisa, e eu fui mudando e organizei da forma que o comércio pedia. E tinha dessa forma. E eu tirei. Por isso. Coloquei para armazenar em temperatura ambiente e já coloquei lá também uma explicação. Todo mel puro tende a cristalizar. Armazene em ambiente, em temperatura ambiente. Perfeito. Então, já para tirar essa dúvida. Aí diminuiu mais. Aí a mulher foi uma confusão, esse mel cristalizado, e o cara me mandando as fotos que o mel aí eu fui, expliquei, mandei os áudios tudinho, expliquei bem direitinho. Aí ele disse, aí ela entendeu como é que faz para descristalizar. Aí eu digo, agora você coloca em banho-maria. Vem em banho-maria, bota a garrafinha dentro que ele volta ao normal. Entendi. E aí, para você que está vendo, não é à toa que o nome desse produto é agrocultura, meu amigo. É isso mesmo. Acabamos aí, eu, por exemplo, não sabia dessas informações todas, não. E é muito interessante porque a gente acaba desmistificando muita coisa, né? Nós estávamos acostumados com aquele conhecimento empírico. Hoje o acesso à informação ele é enorme, gigantesco. Né? Gigantesco. E são informações que fazem toda a diferença, por exemplo. Isso é muito interessante. Boa. E como tudo que é bom passa rápido, estamos chegando aí ao fim desse assunto docinho. Mas que passamos aí por vários, né? São muita atividade. Tenho certeza que quem assistir vai ficar cansado só de ouvir. Porque é muita coisa, né? É aluna, é estagiária, é empreendedora do ramo de leite, empreendedora do ramo de consultoria, empreendedora do ramo de mel. Esqueci algum, não? Não. É bastante coisa, mas é isso. É um padrão, digamos assim, dessa nova classe trabalhadora que está vindo. A gente, eu vou me incluir aí, que eu não sou tão velho assim ainda não. A gente não se contenta, né, em estar... Em aprender só uma coisa. Não, o mundo hoje é muito mais dinâmico e a gente tem capacidade de, obviamente, entregar
muito mais. Até porque, para acompanhar o ritmo da coisa, realmente a gente tem que se desdobrar muitas vezes em vários assuntos, óbvio. Meu avô dizia que quem abraçava muito apertava pouco. Então a gente vai aí meio que arrumando, vai, né? Deslizando pelo um lado, deslizando pelo outro, e vai. Vamos a gente nunca consegue ser 100% em tudo, porque não tem como ser. Não tem. Agora, o que não pode é desistir, né? Com certeza, jamais. Porque somos brasileiros, não desistimos quem é nunca. empreendedor sabe que não é fácil. Sim. Como eu comecei, posso dizer que eu comecei a alavancar todos esses mel, leite e a questão da consultoria. Tudo no mesmo ano. Eu imagino. Tudo esse ano. Começou a crescer tudo esse ano. E o que é mais legal no espírito empreendedor é isso. Você vai dormir hoje com nada na cabeça, entre aspas, né? E acorda com uma ideia. E aí, vou colocar isso em prática. E às vezes as pessoas dizem, Melka, você nunca pensou em desistir? Não, às vezes a gente pensa, mas como a gente vive rodeado de... Quando a gente trabalha nesse ramo, a gente sempre procura gente que possa estar agregando. Uhum. Então, às vezes, quando a gente está com um pensamento assim negativo, aí vem um... E te anima de novo. Hoje foi um dia. Eu estava pensativa ontem porque muita coisa e tem hora que a gente... Cansa e não sabe onde vai. Uhum. Então, a gente tem que parar e ver o que caminho vai seguir. E eu... desanimada com a Consul Rural, porque startup é muito complicado, demanda muito da sua mentalidade. Além de atender em campo, a gente tem que pensar na estratégia de melhorar, fazer o cliente ter uma boa satisfação daquele produto e funcionar, de toda a parte gerencial, parte de financeiro, tudo. Startup é muito complexo, não é fácil, não é uma empresa comum. Não. Passa nem empresa comum. E você tem que validar, pensar numa coisa hoje, você tem que validar com 2, 3 dias, você tem que estar com aquela resposta ali. Sim. É do dia para a noite. Uhum. Então, demanda muito tempo e muito da cabeça da pessoa. E tem a gente, se não tiver cuidado, em doida, fazer que nem o outro. Mas é verdade, faz parte do processo. A gente pensa numa coisa e desanima, aí vem, e hoje mesmo apareceu eu estava muito desanimada, porque por causa da questão que eu disse dos produtores, essa muito questão de não querer consultoria. Uhum. E eu muito triste, aí quando foi hoje no Sebrae, o cara lá que trabalha junto com a gente, que é da Prefeitura de Russas, que mexe com essa área junto com a gente, aí eu falando que a Consul Rural está no ponto do Vale da Morte, que é chamado dentro da startup. Ou você decola, ou você morre. É o Vale da Morte. E eu dizendo que a gente estava nesse Vale da Morte e tinha que sair para algum canto. Ou morrer ou decolar. Porque a Consul Rural, eu ficava muito triste em desistir, ou então aconteceu alguma coisa. Aí eu dizendo que a única saída que eu estava vendo no momento, caso não conseguisse atender esse público de produtores que eu queria, era fazer um produto dentro da Consul Rural que eu conseguisse vender para as prefeituras, para a Secretaria de Agricultura. É uma possibilidade. Aí ele olhou para mim e disse, gostei, que ele trabalha na prefeitura nessa área. Levou a ideia. Vamos fazer um teste com 10 produtores. A prefeitura contrata e a gente faz um teste com 10 produtores na região. Prefeitura de Russas. Teste piloto, legal. E antes de eu lhe fazer o último questionamento, tem alguém ou alguma pessoa que você se inspira como, digamos assim, como empreendedor ou como pessoa mesmo, no ramo dos negócios, alguém que te motiva? Você falou em motivação agora há pouco. Tem alguém que te motiva como empreendedor? Tipo, você olha assim e admira aquela pessoa? Pronto. Eu sou muito... próximo a gente, né, sempre tem algumas pessoas pontuais, mas que no patamar que eu quero chegar, assim, no nível de crescimento, porque eu não sei pensar pequeno, não. Não, tem que pensar grande. Se é pensar pequeno e grande, é o mesmo trabalho. Não, o pessoal vem com aquela história de que foguete não tinha ré e o Elon Musk está botando o bicho para pousar agora onde ele quer. Então, tem que pensar grande mesmo. Tem uma produtora no Pará, ela é agrônoma. Ela é produtora de milho e soja, a Raquel Redman.
Eu me inspiro muito nela. E Legal. tem a Kenzie Rangel também, da Fazenda Ribeirão, produtora de Nelore também, que ela é uma inspiração muito Como grande. é o nome? Kenzie Rangel. Sim, aqui do Cariri, né? Do Cariri. Tem a Dona Rita, que é a produtora de coco muito grande na Ibiapaba, que são mulheres que são grandes. Na Caraú, não? Não, no Ibiapaba não, ali pra parte das praias, né? No Acaraú. Dona Rita. Dona Rita Silene, conheço. Um abraço para Dona Rita, inclusive. A segunda que você falou, eu acompanho. Trabalho agora a primeira, eu não lembro. Não sei se ainda conheço. É um produtor muito grande. Mas depois, quando este episódio for ao ar, marca elas, é interessante, porque da forma como você vem desenvolvendo o teu trabalho, eu tenho certeza que para elas vai ser muito gratificante saber que elas são uma inspiração para você e com certeza para muitas outras pessoas, né, que não tiveram aqui a oportunidade de externar. E é tanto que o ramo delas é diferente do meu, só que a inspiração não é a questão do ramo, e sim da garra, das histórias, sim, da força que tem do que empreendedorismo, todo empreendedor, né? Passa por isso. Principalmente certeza. A força da mulher empreendedora, né, no agro, que é um ramo mais complicado ainda, que é mulher no agro. Perfeito. Que está tomando aí as proporções gigantescas. E como é de praxe, tem uma pergunta que também já virou padrão. O que dentro dos negócios que você desenvolve hoje, qual a sua perspectiva, a sua expectativa para os próximos anos? Aí pense 2, 5, 10 anos. O que você espera para a cadeia do mel, para a cadeia da bovinocultura, da consultoria? A parte da bovinocultura, eu penso num freestyle grande aqui na região, com uma produção bastante alta. A gente trabalha eu e meu marido, a gente trabalha com a genética bem selecionada. Nossas vacas são vacas de alta produção, a partir de 30 litros de leite. Então, a gente não tem como... Animais mestiços ou uma holandês. Raça? Holandês. Então, a gente não tem como crescer e trabalhar sem um freestyle. Uma estrutura que comporte a necessidade dos animais, a questão do bem-estar, né? Não tem vaca de alta produção sem conforto, não. Freestyle, para quem não sabe, que eu acho difícil quem estiver assistindo não saber, mas vale a pena ressaltar, né? É uma espécie de, eu vou chamar um hotel para vaca. É uma estrutura coberta com ventilação artificial, com baias para servir o animal, e que de lá ele sai só para ser ordenhado? Ou só para ser ordenhado e volta. Que a ordenha é separado por questões de higiene, etc. e tal. E no âmbito nacional como um todo, qual a sua expectativa para o agronegócio do Nordeste do Brasil, do Ceará, do Nordeste do Brasil, do mundo? O que você enxerga para os próximos anos do agronegócio? Na parte do leite ou em tudo? Geral. O agronegócio, eu vejo que cada dia está se expandindo mais. Como você disse, a parte da questão alimentar, como a gente alimenta, o agro é quem alimenta o mundo, né? Então, está cada vez se expandindo mais e cada vez sendo mais selecionados os produtos. Sim. Os produtores estão cada vez mais tendo que produzir com qualidade. E a demanda está crescendo. Sim. Está crescendo, e o intuito do Brasil, o Ceará em si, essa semana ganhou Morada Nova, um dos maiores produtores de leite do país. De média, né? De produção. Média. Sim. E a gente só tem a crescer. Temos uma bacia de leite fortíssima aqui no estado do Ceará, com toda a diversidade, toda a dificuldade, mas são empreendedores do agro todos os dias. Todos os dias. E a cadeia produtiva do mel também só tende a crescer, até porque agora, como... Tem um espaço muito grande. Não tem mais só o mel. Os apicultores estão aprendendo a ir atrás de vários outros produtos. A cera está se fazendo muito produto com cera, é usado para muita coisa. E o própolis e o pólen, essa questão da parte farmacêutica, né? Sim. Se usa muito, então os produtores estão cada vez mais indo atrás, sim, buscando aprender tecnologias novas, formas novas de trazer o melhor pro mundo, né? Sim. E criando produtos novos, então só tem a crescer. Sem dúvida. Eu acho que é decolar agora e... Acima de tudo, além de ser o maior negócio do mundo, né?
talvez um dos mais antigos também, a gente tem que ser muito otimista, porque são muitas as dificuldades, são muitas as barreiras, e eu tenho certeza, eu concordo com você, e com todos os outros que lhe antecederam não foi diferente, todo mundo é muito otimista com o nosso agro em geral. Melka, então, mais uma vez eu gostaria de agradecer em nome aqui da Faculdade Vidal, da Ambiental Clean, a sua presença. Obrigado pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de vir até aqui. Eu que agradeço. E com certeza teremos outras oportunidades, quem sabe após o lançamento da startup, depois que ela decolar, ou da inauguração do Freestyle, a gente de repente fazer uma cobertura na nova estrutura. Enfim, mas é fato que no futuro, a gente espera que próximo, mais breve possível, você retorne aqui e para a gente bater um novo papo e atualizar o cenário para todo mundo que está nos assistindo nesse momento. Eu agradeço demais pela oportunidade. Não, como eu disse, eu não esperava, né? Mas eu fico assim honrada por ter sido colocado nessa lista de estar participando. Eu acho que é que nem eu estava dizendo em casa hoje. É um podcast que as pessoas que vieram são pessoas que têm uma bagagem muito grande. E eu sou muito nova. Comecei há pouco, então me sinto honrada em estar aqui e só tenho a agradecer. Mas isso justamente, eu tenho dito episódio após episódio, eu sou um grande consumidor de podcast. A gente roda muito na estrada e ao invés de estar ouvindo qualquer coisa, a gente ouve bons podcasts. E eu sentia muita falta do nosso negócio. De falar de mel, de falar da bovinocultura do Nordeste, de falar da fruticultura, não desmerecendo os outros segmentos, muito pelo contrário, mas o nosso também merece destaque. Então a ideia está passo a passo, crescendo e trazendo pessoas como você para justamente servirem de inspiração. Hoje tu tem as pessoas que tu olha, que tu vê e que você se inspira, e daí a pouco você vai estar sendo a inspiração de alguém. De repente tem alguém nos assistindo hoje que vai dizer: rapaz, eu nunca tinha pensado nisso, vou começar a olhar com bons olhos, tem uma ideia para somar com ela, eu acho que se ela fizer dessa... E é isso que move o mundo, network. É network. Tá? Então, você, meu amigo, minha amiga que assistiu até aqui, que teve a honra e a oportunidade de ver a experiência da Melka, trazendo aí um pouco do seu trabalho, nós ficamos muito felizes e agradecidos. Não esqueça de curtir, de acompanhar a nossa página e de compartilhar para pessoas que possam se interessar. E hoje eu gostaria de encerrar com um agradecimento especial a uma pessoinha que está aqui nos assistindo, que é uma grande adoradora e admiradora do agro, que é a minha pequena Rebeca. Então dando aqui um beijo para ela que a gente encerra mais esse episódio. Um abraço e até o próximo.